Bom dia, meus amados alunos. Vamos dar início à nossa terceira aula. Então, gostaríamos que você já estivesse se organizar, porque vamos dar início à transmissão ao nosso estudo de como estudar a Bíblia sozinho. Obrigada, Yara, pelo cenário. Eu espero que todos tenham passado uma boa semana. Eu fiquei muito feliz com as reações, com as interações. Nem todas as pessoas mandaram os seus trabalhos para casa, como eu vou carinhosamente chamar de TPC, trabalho para casa. Mas aqueles que vieram me deram uma alegria enorme. Eu fiquei muito feliz. Então, eu não sei se os exemplos que eu escolhi, o exercício foi muito fácil, mas todos aqueles que fizeram muito bem. Estou muito grata, já estamos recebendo pessoas aqui lá de São Paulo. Yara, bem-vinda, querida. Que Deus abençoe a todos daqui, de Portugal, Florianópolis, São Paulo, Rio. Todos são muito bem-vindos nessa classe. Sem muitas delongas, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos abençoe, porque nós vamos cada dia dando informações novas e aproveitando as anteriores. E nós gostaríamos realmente que Deus usasse isso para a glória dele, como acabamos de pregar, que o nome dele pudesse ser espalhado por muitos lugares. As pessoas só vão conhecer mais a Deus se lerem mais a Bíblia. Então, vamos baixar nossa cabeça. Onde você estiver, faça essa oração, pedindo que Deus nos ajude. Pai amado, nós te louvamos pela tua presença gloriosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado pessoas capazes na tecnologia que possam fazer chegar a tua palavra a lugares distantes. E nós te pedimos em nome de Jesus, agora quando vamos abrir os textos, vamos conversar, que o Senhor possa me usar, que as pessoas também que estão nas suas casas ou que vão acessar depois esse vídeo possam realmente perceber aquilo que a tua palavra está a nos dizer. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu estou muito feliz. Tem muitas pessoas entrando. Daniel, bem-vindo. Esther, Giovanni, muito obrigada. E também a nossa coordenadora, Rosali, muito obrigada. Olha só, nós vamos agora fazer, como tenho feito, uma pequenina revisão, porque o que nós vamos trabalhar hoje, de alguma maneira, vai refletir também nos exercícios seguintes, tá bom? Então, o assunto de hoje vai ser sobre método de estudo de um trecho específico. Eu ponho capítulo, mas nem sempre o capítulo é um trecho. Às vezes, dentro de um capítulo, existem vários trechos. Então, quando você escolhe um capítulo ou uma seção qualquer, uma parte, um trecho específico e vai estudá-lo, nós temos algumas sugestões, algumas dicas de como é que você pode fazer isso. Naturalmente, como eu já disse, nós vamos sempre utilizar o conhecimento prévio, aquilo que aprendemos na aula passada vai servir para o método seguinte. Nós vamos trabalhar com estudo de um trecho. E na próxima semana, nós já vamos começar a trabalhar sobre estudo de uma biografia, a vida de uma pessoa. Bom, então, preparados? Primeira coisa que eu queria deixar claro para você nesse momento é o seguinte. Algumas pessoas dizem que leem a Bíblia, mas existem dois tipos específicos de leitura, tá bom? Eu costumo chamar a leitura preliminar aquela leitura que é mais superficial. Normalmente, às vezes, é até feita silenciosamente. Você abre o texto e lê. Às vezes, nem lê em voz alta. Você pode ler, sim, em voz alta, mas é uma leitura que não está preocupada com anotações, é apenas uma leitura. É para se inteirar do texto. É para que você possa, de alguma maneira, ter o primeiro contato com a passagem bíblica. Para além dessa leitura, existe o que eu chamo de leitura mais aprofundada. Então, essa leitura mais aprofundada é uma que requer um pouco mais de atenção. Quer dizer, é onde você vai aplicar o que eu ensinei na aula passada, que é a observação. Então, aí sim, você começa a fazer com sua caneta na mão, com seu bloco ou com seu caderno, onde você vai começar a fazer as anotações daquilo que você leu.
Então, uma leitura preliminar para ter um contato com o texto, mas depois você entra numa leitura mais aprofundada, ok? Então, isso é fundamental quando você vai estudar uma passagem. Uma outra questão, então, naturalmente, que eu quero revisar do que já falamos, é que para estudar uma passagem, nós vamos usar o método analítico. Lembra que nós falamos do método sintético, que é ele que dá uma visão de avião, uma visão de cima. Nós vimos o método temático, que vai estudar um tema dentro da Bíblia inteira, ou vários livros, ou dentro de um livro, mas é um tema, um assunto específico. E também nós falamos sobre o método analítico, tá certo? Esse método analítico, se você lembra, é aquele que eu mencionei, o uso da lupa. É quando você olha o texto com detalhes, né? Naturalmente, esse método que vamos usar, analítico, hoje vai também usar como base o que eu já tinha mencionado, que é o método indutivo. Ainda lembram que é método indutivo? Nós temos várias pessoas que estão a participar aí do chat. Alguém ainda recorda o que é método indutivo? Quem quer tentar? Método indutivo é aquele que está baseado em 3 pontos. Quais são? Tenta recordar, puxa pela sua memória. Método indutivo é aquele que usa 3 passos. O primeiro, observar. Segundo, interpretar. E o terceiro é aplicar. Isso você vai usar em todos os métodos, praticamente, tá bom? Por isso que estou retornando aqui. Eu fiz um trabalho para casa, recebi até ontem à noite 25, 26 pessoas me mandaram, o que eu fiquei bem contente, mas eu sei que as pessoas que estão a acessar é um número bem maior, então eu queria desafiar as pessoas que não tiveram tempo, oportunidade de fazer essa semana, não é? Pudessem tentar fazer o exercício que eu vou propor para a semana que estamos a começar amanhã. Porque isso é importante. Como eu disse, à medida que você pratica, é que você realmente vai aprender. E uma das coisas que eu observei ao dar o feedback aos exercícios que vieram, é que algumas pessoas, quando tentaram fazer a sua observação, muitas vezes não liam o texto com atenção. É como eu disse, ficavam na primeira leitura superficial. Você tem que ler e depois ler novamente com uma leitura com mais atenção, com mais precisão. Por que isso? No texto, quando eu perguntava, né, quem aparece no texto, eu recebi algumas respostas como Jesus. E eu mandava de volta, né? Jesus estava sozinho? Não tem mais ninguém nessa cena? E as pessoas respondiam, sim, tinha mais alguém. Então iam cavando o texto e tentando perceber quem são as pessoas que estão ali. Então, observar é o primeiro ponto, tá bom? Você tem necessariamente que prestar bem atenção para poder interpretar corretamente e, por último, aplicar da maneira conveniente, ok? Então, isso é uma revisão do que eu já disse. Lembram vocês aqui, observação, primeiro passo, tem 4 perguntinhas. Quem, onde, quando e o que. Quem são as pessoas que aparecem no texto, onde eles estão, quando, tem a ver com a circunstância, nem sempre vai aparecer o dia. Às vezes vai aparecer o dia da semana, às vezes vai aparecer o horário, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas algumas vezes vai aparecer o quando, logo depois de, né? Ou assim que fizeram isto. Então, o quando tem a ver com as circunstâncias. A pergunta o que na verdade, o que aconteceu? E aqui também foi interessante nos TPCs, nos trabalhos para casa. Algumas pessoas foram extremamente objetivas. O que aconteceu? Jesus curou. Ponto. Objetivos demais, né? Mas algumas pessoas também quase escreveram um tratado, né? Fizeram um resumo tão longo que o resumo ficou mais longo do que os versículos. Todo resumo tem que ser naturalmente menor do que o texto original, ok? Mas procure ler o seu resumo. O que aconteceu? Feche a Bíblia, depois que você leu, e tente dizer para você mesmo o que aconteceu. Eu gosto de brincar, dizer que é aquela hora de brincar de contar histórias, quando nós éramos crianças, e que você dizia assim, era uma vez. Né?
Então, era uma vez, Jesus foi à casa de um fariseu e aconteceu isto ou aquilo outro. Era uma vez, Jesus estava no Getsemane e passou-se isto ou aquilo. Então, faça um pequeno resumo com as suas palavras. Se você não consegue resumir um texto com as suas palavras, é porque você ainda não percebeu. Primeiro passo é observar, tá bom? Depois, naturalmente, vem a interpretação, que é uma amostra de que você de fato entendeu. Se você lê um texto e consegue dizer com suas palavras o que eu entendi disso, né? O que isso significa, é porque você já está a começar a interpretar. E o ponto máximo do estudo bíblico é a aplicação. Que lições você pode tirar desse texto? Como é que você pode praticar aquilo que você leu, ok? Então, isso aqui é o resumo. Como eu disse sempre, vou dar um passo atrás e um passo à frente, para que você relembre o que foi dito. Porque vamos aplicar tudo isso no método que vamos estudar. O exemplo de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, olha o texto, eu fiz de propósito a marcação com cores, para que você possa então observar o que está aí. Eu diria isso, algumas pessoas gostam de marcar suas bíblias, né? Não saia pintando tudo de qualquer maneira, tá? Eu marquei aqui com cores simplesmente para lhe ajudar a perceber. Quando você está a ler um texto, é bom anotar mesmo, item por item, pessoas, e começa a marcar todas as pessoas que aparecem no texto. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então, Jesus está com os discípulos. Chegando no sábado, passou a ensinar, tudo que você for lendo, você vai anotando então, dentro daquelas perguntas. Quem são as pessoas? Jesus, os discípulos e tinham pessoas do povo ali, que estavam seguindo. O local, diz aqui na sua terra. Então, no contexto, você vê que a terra de Jesus era Nazaré. Mas já disse também, a cidade é grande, então você sempre tem que pensar onde naquela cidade. Se o texto fala da cidade e fala do local específico, se é na casa de alguém, se é na sinagoga, se é em qualquer lugar, você deve colocar o sítio, como falamos em Portugal e em Moçambique, né? O sítio, o lugar onde o evento está acontecendo. Aqui era no dia de sábado e o que aconteceu, você faz um resumo. Então, minha sugestão é, quando veja o texto, você vai marcando mesmo, pessoa por pessoa, e vai transferindo para o seu papel. Digo isso porque, volto a dizer, no exercício, ficou claro que algumas pessoas não seguiam o texto. Quem são as pessoas? Começa a ler e marca, Jesus, acompanhado dos seus discípulos. Né? Tinham mais pessoas ali, então você vai apontando todas as pessoas que aparecem, tá bom? Senão você pode deixar alguém de fora. Eu sugeri também que vocês fizessem naturalmente um quadro, mas isso é claro, depende de cada um. Eu sou uma pessoa muito sistemática, então eu gosto de quadros. Quando você faz colunas, você visualiza melhor. Quem são as pessoas que aparecem no texto? Jesus, os discípulos e as pessoas do povo. Quando foi? Foi no sábado. Na cidade de Nazaré, na sinagoga. Né? E o que aconteceu? E aqui eu fiz um pequeno meu resumo. É o meu, não existe certo e errado, tá bom? Você vai fazer o seu resumo com as suas palavras. Jesus e seus discípulos foram a Nazaré e na sinagoga, quando Jesus ensinava, o povo se admirava da sua sabedoria, né, por conhecer a sua família. Mas também o povo desprezava Jesus. Então Jesus disse que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Ele não fez ali nenhum sinal por causa da incredulidade. Então aqui tem o pequeno resumo com as minhas palavras, tá? Não é copiar o texto, é dizer o texto conforme você percebeu. Estamos juntos? Então, o texto de Lucas 14, de 1 a 6, é muito interessante, porque foi o texto que eu passei para vocês como trabalho para casa. Parabéns aos que entregaram. Fiquei bem contente. Muitos mandaram para o meu e-mail e outros mandaram para o meu WhatsApp particular, que é muito bom. Eu tentei dar um feedback para todos. Então, quando você mandar, por favor, tá bom? Se eu não respondi imediatamente, então confirme se você tem as informações corretas. Você vai para o texto, abre a sua Bíblia, olha o Lucas, e foi isso que nós fizemos. Leia a primeira vez, uma leitura superficial. Leia a segunda vez, que é uma leitura um pouco mais aprofundada.
Eu descobri e achei muito interessante que muitas pessoas, então, tiveram a curiosidade de procurar o que significava o homem hidrópico. É uma palavra que não é muito comum. Hidro vem de água, né? Então, quando nós falamos hidrópico, era alguém que tinha problema de muita água no seu corpo, né? Então, alguém que talvez tinha um problema de inchaço. Há outros que dizem que é o da barriga d'água. Nós não sabemos exatamente. Talvez aí os enfermeiros, como a Yara, que está lá em São Paulo, acessando aí o nosso canal, pode explicar melhor. Mas a verdade é ser um homem doente com problemas de inchaço, de muita água no seu corpo. Quando você encontrar uma palavra que você não conhece, é interessante. Por isso, aquela sugestão que eu dei na primeira aula, de que você deveria olhar sempre mais que uma versão. Pode ser que numa versão vai vir hidrópico, pode ser que você tenha uma outra versão com uma linguagem um pouco mais explicada, ok? Então, leia o texto e o primeiro passo é responder as 4 perguntas de observação, não é isso? Então, quem aparece no texto? Algumas pessoas, como eu já disse, disseram, quem aparece no texto? Jesus. Aí eu pergunto, tá bom, Jesus, não tem mais ninguém? Jesus foi aonde? Ele estava na casa de alguém, diz aqui, foi na casa de um dos principais fariseus. Então, eu suponho que o dono da casa deveria estar lá, ou não. Então, essa pessoa não pode faltar, né? Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, o homem estava lá. Então, automaticamente, não pode esquecer o homem doente. O hidrópico é alguém que tem que aparecer na sua resposta, quem? Alguém me perguntou, através do WhatsApp, se, como o texto é de Lucas, se Lucas estava lá. E eu queria aproveitar, achei a pergunta muito boa. Lucas não estava lá, porque Lucas, na verdade, ele vai viver muitos anos depois, ele vai ser contemporâneo de Paulo. Então, se você abrir Lucas, capítulo 1, nos versos 1 a 3, você vai ver que Lucas escreveu o evangelho baseado em outros livros que já existiam. Ele fez uma pesquisa exaustiva para apresentar um homem chamado Teófilo, tá bom? Então, Lucas não estava presente, tá ok? Então, vamos lá ao que interessa. Depois é a pequena revisão do TPC, né? Quem? Jesus, o fariseu, dono da casa, o homem doente, que é o hidrópico, e os intérpretes da lei, fariseus. Quer dizer, existiam mais convidados na casa e o texto deixa claro que tinham ali fariseus, tá bom? Por que nós sabemos isso? Sabemos exatamente pela reação deles. Quando aconteceu um sábado e na casa de um fariseu. Eu coloquei meu resumo dizendo: Jesus curou um homem doente, um hidrópico, num sábado quando visitava a casa de um dos principais, ou um principal dos fariseus. Ele aproveitou para questioná-los se não salvariam um filho ou um animal só por ser sábado. Eles não tiveram resposta. Deixando bem claro, nós temos transmitido esse tipo de aula aberto para várias pessoas de vários grupos e não tem aqui nenhuma questão relacionada ao sábado. O que nós estamos aqui a pontuar é um exemplo simplesmente porque é fácil de você ver o quando, era num sábado. Esse era um problema muito comum. Quando Jesus fazia algum tipo de milagre no sábado, havia uma reação por parte dos fariseus. Então, eu queria que você entendesse isso, tá? Eu tenho escolhido alguns textos onde aparece no sábado, não por nenhum motivo específico. A grande questão é você focalizar no ponto principal. Como eu já disse, às vezes as pessoas se apegam aos detalhes e não aquilo que é o mais importante, aquilo que Deus de fato queria comunicar. Qual é o ponto principal de tudo isso? Bom, os fariseus, eles estavam preocupados em cumprir a lei. As regras para eles eram tudo, cumprir a lei, tentar ao máximo cumprir aquilo que estava na lei de Moisés. Naturalmente não conseguiam. Então, guardar o sábado era essencial. E todas as vezes que Jesus fazia algum tipo de cura ou trabalho no sábado, eles criticavam. E é muito interessante que o texto não fala que eles comentaram nada, mas como Jesus conhece as mentes, ele usa o exemplo de quem de vocês não salvaria seu filho ou seu animal simplesmente por ser sábado? Imagina a situação, uma pessoa que vê o seu filho num perigo, caiu num poço, ou um animal que fosse,
Ele disse, você vai esperar passar todo o sábado a criança ou o animal lá dentro, simplesmente para cumprir a regra, a lei? O que ele está dizendo com isso? É o que ele já diz em Marcos 2, o verso 27 e 28. Mais uma vez, esse assunto surge. Lá Jesus é criticado novamente por causa da questão do sábado. E nesse texto de Marcos 2, ele diz claramente, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Trocando em miúdos, ele está dizendo, olha, mais importante é o homem e não o sábado. Mais importante é a pessoa, é o amor e não a regra. Então, quando uma pessoa é chamada fariseu, a ideia é de um legalista, alguém que está querer cumprir a lei ao pé da letra, está preocupado com as regras, com isso pode, isso não pode, e deixa o mais importante de fora, que é o amor. O amor de Jesus por aquele homem fez com que ele manifestasse o seu poder, a sua cura. Então, isso liga muito bem aqueles que estudaram conosco o Tiago, capítulo 1, já mencionei isso também na primeira aula. A verdadeira religião, ele diz, é aquela de visitar os órfãos, as viúvas. O que ele está a dizer com isso não é que você tem que fundar uma ONG, não. Ele está a dizer que a verdadeira religião, a verdadeira fé em Jesus, ela realmente precisa se mostrar na prática. Os fariseus não estavam a perceber isso. Bom, então esse é o nosso resumo do nosso trabalho para casa. Eu acho que dá para perceber o ponto principal, né? Jesus olha o coração dos homens e vê que eles estão preocupados com a regra e ele está preocupado com a vida. Ok? Vamos para frente, então? Hoje é domingo, dia de galinha, né? Algumas pessoas sofrem muito quando vão cortar a galinha. E o motivo às vezes cortam a galinha no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Toda galinha tem as juntas, os animais em geral, não é? Tem juntas. Quando você tem uma faca, você corta no lugar certo, você não sofre. Mas quando você tenta cortar uma galinha fora da junta, você precisa do seu martelinho aí, como na imagem que você está vendo. Estudar uma passagem é preciso cortar o texto no lugar certo. O que eu estou a dizer com isso? Às vezes a pessoa lê um texto e não consegue percebê-lo porque ela cortou no lugar errado. Ela está a ler o texto sem perceber onde que o texto começa e onde que o texto termina. Ok? Então, primeira dica, cuidado que você tem que observar. Veja onde é que o texto começa e onde é que o texto termina. Tá? Corte. É um texto, volto a dizer, às vezes você quer pegar um capítulo inteiro, mas aquele capítulo tem 3, 4 histórias ou 3, 4 eventos que não precisa necessariamente ser o capítulo inteiro que você vai estudar. Leia aquela porção, por isso nós falamos de estudo de trecho, ok? Uma coisa muito interessante é que você observe quando existem palavras que são expressões de ligação. Você vai encontrar muito isso nas cartas de Paulo, por exemplo. Né? Você vai começar um texto, um verso, e ele diz assim, por isso, portanto, quer dizer, você não pode simplesmente começar esse texto ignorando os versículos que vêm anteriormente, tá bom? Se você quiser estudar aquele texto a partir daquele versículo que começa com um portanto ou com por isso, não esqueça de olhar o contexto. Tá? Contexto é o texto que está em volta, tá ok? Porque isso vai lhe dar uma clareza, porque se ele está dizendo, portanto, ele está a usar um raciocínio daquilo que ele já vinha dizendo anteriormente, ok? Corte a galinha no lugar certo. Olhar para o contexto é fundamental, você tem que perceber aquilo que se passa na cena. Quer dar um exemplo? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 18. É só um exemplo de contexto e talvez possa clarificar o que eu estou a dizer aqui. Mateus, capítulo 18, o verso 23. Ele vai contar uma parábola, a parábola do credor incompassível, lembra? O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu prestar conta, aquela história que vocês conhecem, que há um credor incompassível. Veja o versículo 23, ele começa assim na versão que eu estou ali. Por isso, o reino de Deus é semelhante a. Por isso.
Se ele está dizendo por isso, você deveria considerar o que está sendo dito nos versos anteriores. Tá certo? Mesmo que você corte a sua galinha aí no 23, mas não deixa de olhar os versos anteriores. No verso 21 a 22, você encontra Pedro aproximando e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoe? Até 7 vezes. E respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, então, o assunto que eles estavam a tratar era perdão, ok? Então, a parábola que Jesus vai contar do credor incompassivo é uma parábola que liga com a preocupação que Pedro estava apresentando. Até quando eu tenho que perdoar? Quantas vezes? Bem, a lei diz isso, né? É suficiente, tem que perdoar mesmo. Então, Jesus conta uma parábola que vai atender uma preocupação, uma dúvida que Pedro está a levantar. Então, veja que o contexto, os versos 21 e 22, é fundamental. Para você poder entender os versos 23 a 35, leia-o com contexto. Ok? Outra coisa que é muito importante que você perceba é que as divisões de capítulos e versículos que nós encontramos nas nossas Bíblias hoje, na verdade, elas não fazem parte do texto original. Se você observar, eles foram colocados, os versículos, os capítulos, muito tempo depois, simplesmente como uma maneira de nos facilitar a localização dos textos. Hoje, quando nós temos, né, abra sua Bíblia em Mateus 18, 23 a 35. Você consegue ir nesse texto muito facilmente. Então, é para a localização. Por que eu estou a dizer isso? É porque, às vezes, nós estamos preocupados apenas de ler os capítulos e os versículos conforme essa divisão está aqui. Acabou o capítulo 12. Mas, às vezes, o primeiro versículo do capítulo 13 está ligado ao mesmo assunto. Tá bom? Então, não se preocupem muito com as divisões de capítulos e versículos. E também poderia acrescentar aqui os títulos que são colocados no início das passagens. Tá bom? Isso foi feito posteriormente. E você vai ver que as Bíblias têm divisões diferentes. Tá ok? Então, essas são dicas para observar um texto. Vamos na prática. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1. Marcos. Veja que eu estou a escolher textos muito simples. Até eu fiquei a pensar, todos saíram tão bem no exercício. Será que eu escolhi um texto simples demais? Mas é que se você aprende nos textos simples, você pode aplicar os mesmos passos em textos mais complexos. Quando estamos a estudar aqui uma passagem narrativa, para ficar mais fácil você identificar o quem, onde, quando e o que. Tá bom? O texto, Marcos capítulo 1, 29. Olha lá, por favor. Marcos 1, 29. Muito simples e pequenino. É um pedacinho pequeno. Quando você corta a galinha, às vezes é aquele pedacinho da asa. Muito pequenino, mas é bem saboroso, né? Marcos 1, 29, 31. Diz assim a palavra. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago. Olha as pessoas que vão aparecer, ó. Saindo eles quem? Foram com Tiago, João, diretamente para a casa de quem? Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, e passando ela a servi-los. Peguei um texto bem pequenino, simplesmente para que você reflita no que nós já fizemos na aula passada. É uma passagem, é um trecho. Você recortou esse trecho, pequeno. Responde, quem estava lá? Jesus, né, os discípulos, e especificamente nós não sabemos se estavam todos, mas o texto está a mencionar Tiago e João e André e Pedro. Observem que eu fiz de propósito, coloquei o nome de Pedro aqui porque é Simão Pedro, tá bom? Simão e Pedro é a mesma pessoa. Nós vamos falar sobre isso no método biográfico, o cuidado que temos que ter com pessoas que têm 2 nomes, ok? E a sogra, naturalmente, né? Então, essas são todas as pessoas que aparecem no texto. Onde se passa a cena? Na casa de Simão Pedro.
Umas pessoas podiam dizer, né? Saindo eles da sinagoga, saíram da sinagoga e foram à casa. Mas o evento, a cena propriamente dita, acontece na casa de Simão Pedro. Quando foi? Nós sabemos que foi durante o dia, porque se você olha os versos seguintes, diz que no fim da tarde a multidão se aproximou. Então dá a entender que nesse período, quando ele sai da sinagoga e vai até essa casa de Simão Pedro, é onde acontece. Se no final da tarde continuam chegando mais doentes nos versos seguintes, observe o contexto, tá? Automaticamente isso é durante o dia. Pode ser no final da manhã, pode ser no início da tarde, mas nós sabemos que foi de dia, ok? Quando? Na altura da visita à casa de Simão Pedro. Como é que você resume isso? Eu fiz um pequenino resumo, porque veja, tem 4 linhas o texto. Eu não posso fazer um resumo de 10 linhas. Isso não é resumo, né? É um tratado. Então, o resumo sempre tem que ser menor do que o texto original. Eu coloquei um dia, Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra com febres. E a curou e ela passou a servi-lo. Não omiti nada. Ah, eu poderia ser mais específica até mencionar. Um dia Jesus entrou na casa de Pedro com os seus discípulos. Tiago, João, André e Pedro. Até eu prefiro assim, quando você utiliza todas as informações do quem, onde, quando, talvez ficasse até melhor, tá ok? Mas o resumo é, Jesus entrou na casa de Pedro, encontrou a sogra com febre e a curou, tá ok? Diga isso com suas palavras. Conte aquilo que você entendeu. Então vamos lá. O que o texto diz sobre cada personagem? Para você tirar uma interpretação do texto, é muito bom você focar em cada pessoa. Você tentar, de alguma maneira, tirar conclusões baseadas naquilo que você leu. Já disse, não invente coisas, né? Você tem que tirar conclusões em cima do que leu. Ponha colunas, facilita. Jesus, a sogra e os discípulos, tá bom? São as pessoas que estão ali. Jesus, nós vimos, o texto fala de Jesus, eu anotei aqui alguns exemplos. Primeiro, o texto diz que Jesus teve misericórdia, né? Ele gostava de visitar pessoas, senão não teria aceito o convite. Ele tinha o poder sobre a enfermidade, porque curou aquela mulher doente. O que o texto fala da sogra? Nós só sabemos que ela estava doente e que a doença era febre. Né? É muito interessante isso, né? Porque eu já vi pessoas no contexto moçambicano, onde existem muitos problemas de saúde, é muito comum, eles usam essa expressão febre para tudo. Qualquer doença, fulano está com febre. Febre é sinônimo de doença. Né? Está doente, está com febre. Mas assim, nós não sabemos que doença que era, mas era febre. Não inventa, tá? Quando você está a pregar ou ensinar, diz, ela estava com febre, ela estava com câncer. Não, o texto não está dizendo que ela estava com câncer, tá bom? Olha, ela estava com uma dor de cabeça muito intensa. Atenha-se ao que o texto está a dizer. O texto diz que quando ela foi curada, ela serviu Jesus, não é isso? Então, não inventamos isso, o texto está a dizer. E também isso mostra que ela teve gratidão. Sobre os discípulos não diz nada em especial. A única coisa que nós vemos é que Pedro mostrou-se hospitaleiro porque ele leva Jesus para sua casa. Ok? Então, bem simples. Você tira as respostas e depois você faz um quadro com as pessoas que aparecem e tira aí as informações. O que aprendemos então do texto para a nossa vida hoje? Eu fiz aqui algumas perguntas como exemplo. Será que eu tenho misericórdia dos doentes à minha volta? Tem visitado os enfermos? É uma coisa simples. Mas se nós somos imitadores de Jesus, se ele se preocupou em visitar o enfermo, a minha pergunta é, será que eu me preocupo com enfermos? Eu demonstro misericórdia? E nesse ponto os moçambicanos são nota 1000 em relação a nós, né, brasileiros ocidentais. Porque eles mostram muita misericórdia. Jamais um doente vai ficar sem visita. Tá? Será que eu tenho confiado que Jesus tem poder sobre todas as doenças? Uma doença simples, aparentemente, uma febre, talvez uma infecção, porque ela estava com febre, mas e se fosse algo mais grave? Né? Eu tenho tido fé, independente do tipo de doença. Tenho servido a Jesus com alegria e retribuição ao que ele tem feito por mim. No caso, estou pegando aqui especificamente a demonstração de gratidão da mulher. Ela, depois que foi curada, ela demonstrou gratidão.
Será que eu também tenho sentido essa misericórdia e essa graça e esse poder na minha vida? E aí, em demonstração, isso tem demonstrado gratidão? O texto nos ensina sobre o poder de Jesus sobre toda e qualquer enfermidade, tá? Esse é o foco principal. Estamos claros? Então, esse é um estudo de passagem, onde você está a aplicar o método analítico, né, o método indutivo, fazendo as 4 perguntas, tá bom? De observação e, naturalmente, interpretando e aplicando o texto. Vamos para frente, então? Nosso tempo corre, né? Uma aula é doce, né? A aula é doce, então o tempo está a correr aqui. Eita! Olha lá. Alguns textos que você vai estudar, muitas vezes acontecem diálogos. E é muito importante que você observe para interpretar corretamente o diálogo que existe entre as pessoas. Algumas vezes até vai ter mais que um diálogo. Então, se você pegar um texto com um diálogo, você deve fazer a mesma coisa, seguir os passos anteriores, tá? Primeiro você observa, interpreta, lembra disso. Observa sempre, começa com as 4 perguntas, tá? Depois você põe em quadros e começa a tirar informações sobre essas pessoas. Mas eu diria assim, além de responder as perguntas de observação, fazer a coluna sobre cada uma das personagens, é muito importante também fazer um quadro de diálogos, tá ok? O que eu chamo de um quadro de diálogos? Eu quero dar um exemplo de um texto muito conhecido, né? Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 8, aquele texto da mulher adúltera. Lembra isso? Capítulo 8 de João, versos de 1 a 11, faz a mesma coisa, tá bom? Tenta pensar quem são as pessoas que aparecem lá, depois onde é que se passa, onde é que acontece essa cena, e aí vai. Olha lá, por favor, vamos ler comigo. Capítulo 8 de João, o verso de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. Eu fiz aqui como uma pegadinha, tá? Porque o texto começa aí, mas ainda não começou propriamente dito a cena. Ele está a se dirigir do Monte das Oliveiras, de madrugada, ele volta para o templo. E é lá no templo onde vai acontecer o que nós vamos ler agora. Mas eu deixei o texto completo, tá bom? Ele diz aqui, de madrugada, está dando uma ideia do tempo, quando todo o povo ia ter com ele e assentados ensinavam. Então, está no templo a ensinar. Os fariseus e escribas trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé em meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que lhe acusar. E Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E, tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Ouvindo eles essa resposta, e acusados pela sua própria consciência, se retiraram, um a um, começando dos mais velhos até os mais novos. E Jesus ficou sozinho com a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou, mulher, onde é que estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Uau! Texto muito conhecido, mas você observa que eu, nos exemplos anteriores, estava a usar poucos versículos e aqui eu já estou a usar 11 versículos. Então, nós estamos pouco a pouco a aumentar a intensidade e também a profundidade dos textos. Quando você observa quem aparece no texto, o texto fala que Jesus, a mulher, chamada aí só de adúltera, os fariseus e os publicanos, né, diz aqui que estavam lá e reagem, e o povo em geral, porque estava no templo, mais pessoas certamente estavam lá. Onde se passa no templo, e o texto diz aqui que foi de madrugada, verso 2. O que ocorreu? Os fariseus acusaram uma mulher de adultério e Jesus os confrontou. Né? Se eles não tinham nenhum pecado, então
que acusassem ela. Porque o que ele está fazendo aqui é uma confrontação. Eles, então, se vocês têm alguma coisa a dizer, o primeiro a lançar pedra tem que ser aquele que não tem nenhum pecado. Então, há um confronto por parte de Jesus. Né? Depois disso, ele aconselha a mulher a não pecar mais. Bom, então, há um primeiro diálogo de Jesus com os líderes, e eles saem, e aí há um segundo diálogo, e por essa razão eu escolhi esse texto, tá bom? Vamos pensar um pouco aqui? Fariseus e Jesus. Quando você já fez aquela primeira parte de responder quem, quando, o que, já fez um quadro onde você começa a tirar informações sobre cada um, tá bom? Sobre a mulher. O texto fala que a mulher era adúltera, tá bom? O texto fala isso dos fariseus, fala que eles sentiram peso na consciência. Você vai e faça todos os passos que nós já aprendemos. O que eu estou a colocar aqui hoje é um ingrediente a mais, tá bom? Onde você vai fazer um quadro de diálogos. O primeiro diálogo, quer dizer, a primeira conversa que você vê no texto, não é de Jesus com a mulher, é dos escribas e fariseus com Jesus. Essa é a minha maneira de estudar a Bíblia, tá? Eu estou a passar a vocês algumas sugestões. Eu gosto de fazer o quadro colocando quem começa a conversa, o que eles disseram e o que a outra pessoa responde. Então, isso ajuda você a perceber quem disse o quê. Então, olhe lá, por favor, com base no texto, os escribas e fariseus é que começam a conversa. Eles dizem, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aqui você escreve exatamente como está, tá bom? Não é dizer com suas palavras. Aqui você escreve porque cada palavra pode lhe ajudar a perceber o texto. Transcreve para o seu caderno. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Observem que eles dizem isso e a Bíblia diz que a primeira resposta de Jesus foi o silêncio. Ele ignorou totalmente essa provocação. Se você olhar no texto, diz que eles fizeram isso com um propósito mesmo, de provocação mesmo. Está dito isso, eu não estou a inventar, está escrito. Mas aqui estamos focar apenas nos diálogos, tá bom? Quando eles insistem com a mesma pergunta, quer dizer, repetem, e por isso não digitei aqui novamente, mas eles insistem na pergunta, a resposta de Jesus é: aquele dentre vós que tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, essa é a resposta de Jesus frente àquilo que eles dizem. Ok? Então, esse é o primeiro diálogo. O texto diz que eles saem e não dizem mais nada. Aí entra um segundo diálogo. Agora, o segundo diálogo é Jesus e a mulher. Você vê que quem começa agora a conversa é Jesus, por isso coloquei Jesus na primeira coluna. Tá certo? Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele lança uma pergunta e ela diz, ninguém, Senhor. E aí você põe na linha de baixo, tá bom? Mantenha a resposta sempre na mesma linha da pergunta ou do comentário. Jesus diz isso e a mulher responde, ninguém, Senhor. Então, Jesus diz então, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Qual foi a resposta da mulher? O texto não diz, né? O texto não diz. Mas nós sabemos realmente que ela foi confrontada com o seu pecado. Quer dizer, não é que algumas pessoas usam esse texto para dizer, quem não tem pecado, atire a pedra. Como quem diz, todo mundo é pecador, estamos todos no mesmo barco, então cada um continua a fazer o que quer. E não é isso que o texto diz. Jesus encoraja a mulher, vai e não peques mais. Você errou, não é? Mas não continua a fazer o que você vinha fazer. Ok? Então, nossa aula está acabando, né? Mas eu queria realmente que você, com base nessa demonstração que eu dei, você tentasse fazer em casa um exercício muito simples. De novo, estou a escolher textos muito simples, mas que você, de alguma maneira, possa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. O texto que eu estou propondo dessa vez está no Lucas, capítulo... Lucas, capítulo 10. Verso 38 a 41. Texto muito conhecido também, Lucas 10, 38 a 41.
quero desafiar você a realmente ler o texto, fazer todos os passos anteriores, não é partir só para isso, tá bom? Aqui eu coloquei algumas perguntas para facilitar você saber o que eu quero que você faça. Responda as 4 perguntas de observação. Quem, quando, onde e o que, tá bom? Depois você faz um quadro, tudo que o texto fala sobre cada pessoa que aparece no texto. E depois você anota os diálogos, quem falou o que para quem, tá ok? Aí tem que chegar no ponto, né? A cereja do bolo. Que lição você pode tirar disso para a sua vida? Se você conseguir fazer isso, você já está no caminho de estudar a Bíblia sozinho. Lucas capítulo 10, o verso 38 até o verso 41 diz assim a palavra. Indo eles de caminho, entrou num povoado. Interessante, hein? Eu não vou dizer aqui que povoado que é, mas depois você pode investigar também. Porque essa família vai aparecer em outros momentos e diz onde eles viviam. Aqui só diz que é um povoado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta o hospedou em casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com os serviços. Então aproximou-se Jesus disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem um diálogo aí. Alguém começa a conversa, outra pessoa responde. Para você poder tirar boas lições, você deve prestar atenção naquilo que as pessoas estão a conversar. Bom? Texto simples, mas fica o desafio. Nós tivemos muitas pessoas que mandaram os exercícios e eu queria desafiar você a fazer parte desse grupo na próxima semana, tá bom? Não se acomode, tente fazer. A minha sugestão é que você faça logo no início da semana, porque assim, à medida que você manda, eu posso também lhe dar um feedback se você precisa melhorar, consertar, corrigir, e essa troca vai fazer com que haja aprendizagem. Ok? Você pode mandar pelo e-mail, está aí projetado, maurajm@hotmail.com. Você pode mandar para o meu WhatsApp pessoal. As pessoas têm usado o nosso WhatsApp do grupo e está sendo muito bom. Nós estamos a postar ali também os resumos das aulas. Por exemplo, a partir de hoje e amanhã você já vai receber o resumo dessa aula. Se você porventura não recebeu por alguma razão, ou só está inscrito no canal e não tem contato com o grupo, não está matriculado oficialmente, eu gostaria de incentivar você, tá bom? Inclua o seu nome no grupo, ok? Para que você possa ter acesso facilmente às apostilas. Também estava a dizer a algumas pessoas que contactaram comigo essa semana que eu estou a mandar pouco aos poucos. Cada semana eu mando o resumo da semana para que você não tenha uma sobrecarga de leitura. No final de todo o processo, é como diz a Bíblia, né? Os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Então, quem perseverar até o fim, todos aqueles que mantiverem o estudo até o final, quando nós tivermos concluir a última aula, eu vou então mandar em PDF a apostila completa num único documento para que você possa imprimir, se você quiser, e guardar como um material de estudo, tá ok? Mas nesse momento estamos a mandar como se fossem documentos individuais. Cada semana você recebe um pedacinho da aula, ok? Então, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, você precisa mandar. Leia o Lucas 10, 38 a 41 e você então pode naturalmente interagir comigo, ok? Então, minha pergunta é, o que acha? Tá rápido demais? Tá duro demais? Tá pesado demais? Fácil demais? Eu gostaria que vocês interagissem, pudessem mandar para mim aquilo que é, na verdade, a sua impressão. Como eu disse, tenho ficado contente as pessoas mandarem não só palavras de encorajamento, mas alguma sugestão, coisas para melhorar.
eu queria que você percebesse também qual tem sido a nossa metodologia. Você está a observar que eu dou a teoria, eu faço uma demonstração do método e depois você tenta fazer sozinho. E na aula seguinte, eu tenho essa interação onde a gente vai fazer uma correção do que foi feito e aí introduz mais um pouco de conteúdo, ok? Então, tá claro? Alguém está perguntar para mim aqui, aí a gente pode refletir juntos na semana que vem, né? A mulher foi pega em adultério, é verdade, mas alguém adultera sozinho? É uma pergunta, né? Verdade, Cecília, você está refletindo muito bem. É interessante, isso ajuda a pensar, quando você, de alguma forma, está, como é que vou dizer, estudar um texto bíblico, às vezes olhar os versículos que apoiam ajuda muito. Por exemplo, a pergunta que a Cecília lança é muito interessante. A lei de Moisés, você pode fazer uma conexão com o Antigo Testamento. Não dizia que era só a mulher que tinha que ser apedrejada, né? Mas por questões sociais, eles trouxeram a pena da mulher. Se foi pegar em adultério flagrante, né? Por que trouxeram só a mulher e não o homem? Então, isso você pode interpretar, pensar, refletir quando você faz uma ligação com outros textos. Bom? Que bom. A Nelly está dizendo que o ritmo tá bom, quer dizer, não estou rápida demais. Que Deus abençoe, tomara. Se eu estiver correndo demais, vocês, por favor, devem interagir e devem dizer, porque às vezes eu me empolgo e aí não dá, né? Tá ok? Estamos juntos, né? Alguma pergunta? Esse é um bom momento, porque nós já estamos para concluir a nossa aula de hoje, estamos tentar cumprir o tempo. Então, se você tem algo a perguntar, é muito bom. Os textos que você recebe são bem sucintos, né? São bem resumidos mesmo. Mas há um detalhe. Por favor, leia o resumo da aula, porque eu tenho colocado no resumo alguns exemplos a mais, que eu, pela limitação do tempo aqui, eu não posso dar 3, 4 exemplos. Você vai observar, por exemplo, que na apostila que vocês vão receber hoje ainda, eu vou fazer um texto onde é um diálogo entre Deus e Ananias, quando Ananias vai ao encontro de Paulo para curá-lo. Né? Ali é um exemplo que eu não posso mencionar aqui, tá ok? Então, leia. E gostaria de fazer uma pergunta também, porque alguns professores também estão exercitados. Na semana que vem, nós vamos então resumir isto, quer dizer, fazer a correção, e já vamos introduzir o assunto de estudo biográfico. Tá ok? Se você tem uma chave bíblica em casa, eu sugeriria que você trouxesse para sua aula, tá? Chave bíblica ou concordância bíblica. Isso vai ajudar bastante. Também gostaria de, se fosse possível,